Muito boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, dizer da alegria de recebê-los aqui, Jonathan, toda a equipe da Itatiaia, todos que nos assistem e nos ouvem na Rádio Itatiaia, o pessoal também que está no estúdio. Um grande prazer. De fato, ontem nós fizemos essa reunião com os representantes do Fórum dos Governadores. Estiveram aqui 5 governadores de estado para poder tratar de algo que foi feito no ano passado. A Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 194, que disciplinou questões relativas à essencialidade de alguns itens de energia e combustível, sobretudo, em função daquele momento que nós vivíamos de uma alta muito considerável do preço dos combustíveis. O litro de gasolina chegou a R$ 8, R$ 9, R$ 7 e havia necessidade de tomar providências naquele momento. As providências foram um pouco amargas para os estados em função da queda de arrecadação e a limitação da alíquota de ICMS. Isso foi judicializado, está no Supremo Tribunal Federal por parte dos governadores e há hoje um processo de acordo no âmbito do Supremo Tribunal Federal entre os estados e Distrito Federal e a União para poder chegar a um denominador comum em relação a isso. Então o propósito é cada qual das partes cederem um pouco para que haja uma composição e que as perdas dos estados possam ser compensadas pela União e a questão da essencialidade seja aferida naqueles itens que verdadeiramente precisam ser tidos como essenciais. Ninguém questiona que gás, por exemplo, gás de cozinha é essencial, o diesel é essencial para transporte coletivo e para transporte de cargas, mas apontam os governadores que, por exemplo, a gasolina não precisaria ter esse critério de essencialidade, que poderia então haver uma modificação de alíquota. Então está numa fase de negociação e essa negociação está muito condicionada à posição da presidência do Senado e da presidência da Câmara dos Deputados para que possa sair do papel e efetivamente ser feito esse acordo. Então o que nós vamos buscar é colaborar para que esse conflito federativo entre estados, Distrito Federal e a União possa ser dirimido da melhor forma possível e, evidentemente, observando aquilo que é mais importante, que é o interesse do consumidor, que obviamente não quer pagar mais caro ou pagar de forma injusta para esses itens que são essenciais. Obrigado, senador. Vou passar a palavra agora para o Eustáquio Ramos, que está no estúdio, e aproveito para dar boa tarde também ao Júnior Moreira e o Lucas Ragazzi, que também vão participar desse bate-papo agora. Boa tarde, Eustáquio. Primeiramente, é importante dizer que há um objetivo que é comum de todos. Todos reconhecem que a taxa de juros a 13,75 é algo ruim para o país, que inviabiliza o crescimento econômico e, naturalmente, que nós precisamos dos mecanismos para poder haver essa redução da taxa de juros. Não tenho dúvida que esse é o objetivo principal do presidente Lula quando fala a respeito dessa questão, assim como também é o objetivo do presidente Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. Essa taxa está assim desde já há muito tempo. Não houve nenhum tipo de iniciativa do Banco Central que pudesse ser sugerida como algo que pudesse ser prejudicial ao atual governo. Ao invés de atacar a autonomia do Banco Central ou as pessoas envolvidas no Banco Central, o mais importante é atacar as causas do aumento da taxa de juros. Isso não é um passe de mágica que simplesmente se reduza de 13,75 para uma taxa menor. É preciso ter um projeto e um plano de arrecadação que seja sustentável, que seja equilibrada, a sinalização muito efetiva da reforma tributária, que eu não tenho dúvida que avançará no Congresso Nacional, o estabelecimento do marco fiscal, que é também uma obrigação nesse momento do Executivo, fruto do que nós votamos na emenda constitucional do ano passado, na PEC da transição, para que haja o equilíbrio das contas públicas e a contenção do gasto de dinheiro público, o corte de despesas, evidentemente que também é e deve ser um objetivo do governo federal. Então essas medidas é que farão criar um ambiente propício para a redução da taxa de juros, sem que isso afete a inflação e o equilíbrio de contas públicas. Então, isso é um caminho que pode ser ligeiro, que pode ser abreviado, mas que tem que ser construído. Portanto, eu não tenho dúvida que, sendo o objetivo do presidente da República a redução da taxa de juros, sendo o objetivo do presidente do Banco Central de colaborar para que isso aconteça, nós estamos diante de pessoas de boa intenção que, sentando à mesa para poder discutir e definir, nós vamos construir algo sustentável para ter a redução da taxa de juros. A revisão da meta de inflação, eu não tenho como afirmar se a meta deve ser de 3 ou de 3,5, de 4 ou de 2. Essa é uma decisão técnica com fundamentos econômicos, científicos, que é tomada por prerrogativa normativa
pelo Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. Eles vão decidir qual é o melhor fundamento e, de maneira responsável, avaliar essa questão da meta de inflação. Lembrando que é importante, Eustáquio, não é simplesmente uma reavaliação da meta de inflação de 3 para 4 ou 3,5, por exemplo, que fará reduzir imediatamente os juros. A sinalização eventualmente negativa disso pode inclusive redundar num aumento de taxa de juros, que seria uma receita realmente muito ruim para o momento que nós estamos vivendo. Então nós não podemos nos apegar a essas crises, a essas controvérsias momentâneas. Há um objetivo comum de redução de taxa de juros, e nós apoiaremos, evidentemente, o presidente Lula e o governo federal para que isso aconteça, naturalmente dentro de mecanismos com fundamento econômico, para que isso aconteça dentro da normalidade e sem rupturas, ou não sendo de uma forma abrupta, o que seria ruim para a economia. Boa tarde, Lucas. É papel da bancada de deputados federais e de senadores da República por Minas Gerais defender o Estado de Minas Gerais, independente de quem esteja à frente do governo do Estado. E defender junto a um governo, independente de quem seja o presidente da República. Então esse papel republicano, democrático, de compromisso com o Estado, nós temos, e de minha parte, não só como presidente do Senado, mas sobretudo como senador da República por Minas Gerais, essa é uma obrigação que sempre eu vou cumprir, de buscar o elo, de buscar a convergência e de buscar as soluções. Então, nunca deve pairar dúvida em relação a essa nossa intenção de desenvolver o Estado, e por diversas vezes eu já demonstrei esse propósito, junto inclusive ao próprio governo Zema, de ter essa disposição de poder ajudar, seja em relação ao governo passado, o presidente Jair Bolsonaro, seja no atual presidente Lula, de estabelecer esse elo. As eleições já passaram, obviamente que houve controvérsias, houve divergências e houve até um acirramento, por vezes muito assintoso, de lado a lado em relação a essas divisões políticas, mas há um interesse muito maior do Estado de Minas Gerais que deve ser colocado em primeiro lugar. É sobrepor o interesse público ao interesse individual, ao interesse eleitoral, ao interesse político de cada personagem da política. Então eu tenho muita clareza em relação a isso, e o que nós vamos fazer é que, aproveitando o ensejo desse momento que Minas Gerais tem a presidência do Senado Federal, poder fazer esse elo para que Minas possa ser um Estado não privilegiado, porque não é a nossa intenção, mas prestigiado pelo governo federal. Eu já conversei por algumas vezes com o presidente Lula, antes dele vencer as eleições, depois que ele venceu as eleições, depois que ele tomou posse. Então, em diversos momentos, nós tratamos as questões de Minas Gerais. E o presidente Lula, em todas as vezes, afirmou de maneira muito categórica que tem compromisso com Minas Gerais, que era importante nós destacarmos quais são as prioridades de Minas Gerais em termos de obras de infraestrutura, em termos de realizações de políticas públicas e de prioridades mesmo da política, para que isso fosse realizado. O governo está começando, nós tivemos um janeiro de recesso parlamentar, agora a eleição das mesas diretoras das casas legislativas. Estamos agora nessa fase, um pouco antes do Carnaval, de definição de montagem e de comissões no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Então, logo após o Carnaval, nós vamos imprimir, já com o Senado funcionando plenamente, a Câmara dos Deputados também, um ritmo muito forte de construção de elo do Estado de Minas Gerais com o governo federal, para que aquelas nossas velhas realizações que nós tanto almejamos possam sair do papel, e que novas possam surgir, novas demandas possam surgir. E eu considero que nos últimos tempos nós tivemos uma boa evolução. Nós conseguimos aprovar a inclusão de 81 municípios de Minas na área da Sudene, nós conseguimos fazer com que houvesse a elevação dos níveis de reservatório do sistema Furnas por uma cota muito almejada pela região sudoeste e sul de Minas. Conseguimos levar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região para Minas Gerais. Os municípios de Minas apareceram no rol dos municípios atendidos pelo orçamento público federal. Então houve uma série, eu elencaria aqui uma série de realizações para Minas Gerais, mas obviamente que há muito por vir, e podem ter absoluta convicção de que a nossa bancada no Senado Federal, os 3 senadores, os 53 deputados, nós estaremos unidos dentro desse propósito de estabelecer esse elo ao qual você se referiu, do Estado de Minas com o governo federal.
Bom, nisso é importante destacar que não há o que se possa reparar numa tragédia dessa magnitude, desse tamanho, em que vidas foram perdidas, o meio ambiente foi muito prejudicado. Então realmente é uma tragédia, são duas tragédias sucessivas em Minas Gerais, sem precedentes e de uma gravidade muito forte. E há, obviamente, diante de uma judicialização, é natural que haja a perspectiva de um acordo. O que eu espero é que os personagens e as partes dessa relação jurídica e desse acordo possam fazer o melhor acordo possível para o Estado de Minas Gerais e para os mineiros. Obviamente, se tratando de um acordo, isso está sendo debatido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Quem está cuidando disso no CNJ é o representante do Senado no CNJ, o conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello. O ministro Alexandre Silveira, que é de Minas Energia, então num tema obviamente correlato a esses acontecimentos, está capitaneando pelo governo federal também esse acordo. O que eu espero é que esse acordo possa ser consumado no ano de 2023, nesse ano corrente, e sabedores todos nós de que nada em dinheiro é capaz de compensar a tragédia, mas em se tratando de um acordo judicial, que ele seja feito com o melhor proveito possível para o Estado de Minas Gerais. Não há dúvida que nesta relação jurídica o nosso lado é o lado do Estado de Minas Gerais e dos mineiros, e nós vamos trabalhar de forma muito contundente, unidos na nossa bancada federal, repito, para que esse acordo seja o melhor possível para Minas e para os mineiros. Boa tarde, Júnior. Primeiramente, em relação ao metrô, obviamente que não se pode negar que é uma atribuição eminentemente do Executivo, antes do Executivo Federal, agora do Executivo Estadual, do Governo do Estado, que fez uma opção de um modelo de concessão do metrô já consumado, e eu espero muito que essa concessão dê certo para que os investimentos sejam feitos pela iniciativa privada que acabou obtendo a concessão. De nossa parte no Legislativo, que eu considero que nós cumprimos a nossa parte, foi viabilizar esta concessão quando a nossa bancada de senadores da República, eu, o senador Carlos Viana e o então senador Alexandre Silveira, viabilizamos e garantimos 2 bilhões e 600 milhões do Orçamento Público Federal para viabilizar e preparar essa concessão do metrô, que agora está concedido. Então houve uma comunhão de esforços dentro desse propósito para que essa concessão seja realizada. Eu espero muito que o governo estadual tenha a competência, obviamente, de exigir o cumprimento do contrato e que o metrô possa ser estendido e possa ser bem trabalhado em favor dos usuários do metrô em Belo Horizonte. Em relação a 381, a opção foi também da concessão, que sofreu diversos percalços no meio do caminho por parte do Tribunal de Contas da União, no próprio Ministério da Infraestrutura, hoje no Ministério do Transporte, e o que obviamente nós vamos fazer agora com o novo ministro do Transporte, porque a infraestrutura deixou de ser infraestrutura para ser Ministério dos Transportes, com o ministro Renan Calheiros Filho, nós vamos trabalhar para que possa, enfim, a BR-381 ser concedida e que possa haver a solução definitiva dessa rodovia, que é a rodovia da morte. Lembrando que é também uma das prioridades, sempre foi do ministro Alexandre Silveira, que é da região de Ipatinga, que tem trabalhado muito nessa questão também. Então esta é uma prioridade absoluta. Eu, na minha última conversa com o presidente Lula, disse a ele que de todas as obras de infraestrutura de Minas Gerais, e todas elas são igualmente importantes, relevantes, mas a da BR-381 é fundamental porque há, sobretudo, uma grande expectativa e um grande atraso nessa realização. Eu não tenho dúvida do compromisso do governo federal, do próprio presidente Lula, em relação à execução da BR-381, enfim, já nesta legislatura nós vamos trabalhar por isso. Em relação ao problema das estradas de Minas Gerais, isso não é um problema de agora. Eu me lembro quando eu era jovem e morava lá em Passos, no sudoeste de Minas, quando nós íamos para São Paulo, quando terminava Minas e começava São Paulo, a estrada de São Paulo era outra realidade. Sempre foi assim. Nós não podemos nos acostumar com isso, nos contentar com isso. Então o que nós efetivamente fizemos? No ano passado, nós fizemos no Congresso Nacional, e eu cuidei de capitanear isso no Senado Federal, uma proposta de emenda à Constituição que abriu um espaço fiscal para o ano de 2023 para o Poder Executivo, para o governo do presidente Lula. Antes dele assumir, ele já conseguiu essa vitória no Congresso Nacional para que tenha um espaço fiscal para investimentos em infraestrutura. E o nosso papel de alguns bilhões de reais alocados no Ministério
dos transportes nesse momento é termos a força necessária para que parte desses recursos sejam aplicados na malha rodoviária de Minas Gerais, que é a maior malha rodoviária do Brasil. Então esse trabalho nós vamos fazer ao longo deste ano para que as obras de infraestrutura das nossas estradas federais de Minas Gerais sejam a prioridade do Ministério dos Transportes, e isso eu faço questão de cuidar diretamente com o ministro Renan Filho. Agora, presidente, falando em prioridades, o governo do presidente Lula estabeleceu como prioridade para esse primeiro semestre, por exemplo, a reforma tributária, que o senhor também já mencionou algumas vezes, que é uma pauta muito importante, e tem também nessa linha de reformas a administrativa. Estou citando essas duas reformas porque, por exemplo, a reforma tributária no ano passado ela foi adiada algumas vezes a votação, acabou deixando mais para o futuro, vai voltar à discussão. Queria saber do senhor, que tem acompanhado as conversas com as lideranças, tem ambiente no Congresso Nacional para que seja aprovado ainda este ano a reforma tributária e a reforma administrativa, por exemplo? Também daria para dizer que há ambiente para que ela seja pautada, e discutida e votada no Congresso Nacional? A reforma tributária é a reforma mais complexa que existe, ela que mais conflita interesses, interesse do público contra o privado, no público mesmo, divisão de posições de estados com municípios, de municípios maiores com municípios menores, então ela tem muita divergência. O que nós fizemos nos últimos anos foi um trabalho de amadurecimento da reforma tributária, tanto na Câmara com a PEC 45, quanto no Senado com a PEC 110, em que nós fizemos diversas audiências públicas, ouvimos todos os setores da economia, todos os setores públicos, para poder chegarmos a um denominador comum de uma melhor reforma para o Brasil. Ela só não se concretizou na legislatura passada porque, de fato, a opção do governo federal, no governo anterior, foi de apostar na reforma do imposto de renda e não numa reforma do estabelecimento de imposto único no Brasil, que é o objetivo da PEC. Quando o governo Lula assume e o ministro Fernando Haddad da Fazenda afirma que a prioridade é a reforma tributária e que são as PECs 45 e 110 de Câmara e Senado, é o reforço realmente que precisava para o Congresso Nacional concretizar essa reforma tributária no Brasil. Então eu tenho muita confiança nos próximos meses, que até no próprio primeiro semestre nós possamos fazer a reforma tributária no Brasil, com o estabelecimento de um imposto sobre valor agregado, de uma simplificação, uma desburocratização do sistema tributário, colocando fim a essa guerra fiscal que é muito nefasta entre entes federados, estabelecendo o máximo de justiça social possível, que possa ser uma reforma que atrai investimentos para o Brasil e que não afugenta investimentos para o Brasil. Então eu acredito muito na reforma tributária, concomitantemente há o marco fiscal, que será encaminhado pelo governo federal, em substituição ao teto de gastos públicos, porque também é muito importante que nós tenhamos um instrumento de responsabilidade fiscal, de contenção, de gastança pública desenfreada, porque o Brasil não suporta isso. E em relação à reforma administrativa, qualquer nome que se queira dar a um enxugamento da máquina e do Estado para tornar o Estado mais eficiente, nós precisamos fazer. Não um Estado mínimo, que alguns defendem, que eu acho que não é nem injusto que nós façamos essa defesa, porque o Brasil é cheio de carências e deficiências de educação, de inclusão e deficiências sociais, seria egoísta pensar num Estado mínimo para o Brasil. Mas um Estado necessário, que enxugue privilégios, que enxugue e combata desperdícios de dinheiro público, que evite sobreposição e superposição de atribuições de órgãos. Então eu acho que essa é uma lógica fundamental e necessária para o Brasil, porque como o nosso orçamento é muito engessado e muito vinculado, a forma que nós temos de ter mais dinheiro para investimento, mais de dinheiro para atividade fim, para desenvolver política pública em favor do cidadão, é realmente enxugando a máquina pública, especialmente a atividade meio, que não gera às vezes um reflexo visível para a população. Então eu acredito nessas grandes mudanças e de um Congresso Nacional que fez reforma trabalhista, que fez reforma previdenciária, que fez teto de gastos, que fez reforma política, que fez marco do saneamento, que fez autonomia do Banco Central, que fez uma lei do gás, que fez um marco legal de ferrovias, que fez um marco legal do sistema cambial, que fez a Sociedade Anônima do Futebol para poder profissionalizar o futebol brasileiro, um Congresso Nacional reformista, um Congresso Nacional progressista. Então nós vamos manter essa lógica e acredito muito que a gente possa ter boas transformações no Brasil. O governo Lula vai enfrentar no Congresso Nacional uma oposição muito forte, já que a bancada do PL, por exemplo, é muito grande, tanto no Senado Federal quanto na Câmara. Não é a maior bancada do Senado, mas é bem representativa. Queria saber do senhor apenas sobre a questão da reforma tributária, que eu acho que
que vai ser a pauta desse primeiro semestre, o senhor acha que dá para avançar com essas conversas com as lideranças, já que me parece que é um consenso, que é uma pauta muito importante para o país? É uma pauta importante não só para o governo, mas sobretudo para o país. E sendo uma pauta importante para o país, numa proposta de muito boa qualidade, eu não tenho dúvida que essa polarização política de situação-oposição, ela vai se refletir numa votação de reforma tributária. Eu acredito muito que todo mundo vai ter a consciência de que é preciso ter uma reforma tributária. Se você perguntar hoje, Jonathan, para 81 senadores se eles acham o sistema tributário brasileiro justo e bom, os 81 vão responder que não. Então todo mundo quer uma reforma. Obviamente que haverá uma divergência ali e acolá de entendimento de como deve ser a reforma e alguns limites, alguns parâmetros, mas todo mundo quer reforma. Então eu acho que a reforma tributária não vai ser um ponto de polêmica a ponto de testar a oposição ou de testar a base de governo, porque ela realmente é necessária de ser feita no Brasil e eu acho que todo mundo vai ter esse compromisso. Não, uma relação de absoluta compreensão, Eustáquio, e de absoluto respeito. O senador da República, ele foi eleito para votar de acordo com a sua consciência, inclusive na eleição do presidente do Senado. Então eu respeito muito isso. Em relação ao senador Carlos Viana, nós já convivemos aqui durante 4 anos, realizamos coisas muito positivas em favor do estado de Minas Gerais. Ele é um senador, inclusive, muito atuante, muito presente nos municípios, que trabalha pelo estado. Eu sou testemunha disso, tenho um profundo respeito e até um carinho pelo senador Carlos Viana, e respeito as circunstâncias dele, da vinculação dele com um determinado grupo político, num bloco que foi feito em função da candidatura que disputou comigo a presidência do Senado. Então é absolutamente compreensível isso. E o senador Cleitinho chega agora com uma votação muito expressiva de Minas Gerais, é a vontade da maioria dos mineiros, e evidentemente que a gente respeita isso. Com ele eu já encontrei no plenário, eu conversei com ele, o parabenizei pela eleição, me coloquei inteiramente à sua disposição, e assim será. Nos próximos 4 anos de nossa convivência, minha, do senador Carlos Viana, do senador Cleitinho, nós vamos ter um alinhamento necessário, pode ter absoluta certeza disso, sem protagonismo de um ou de outro. O objetivo é a gente ter realmente um caminho comum de defesa do Estado. Para mim e para os dois é importante que saia a 381, que saia o metrô, que saia o Rodoanel, que mantenha o nível do reservatório do Lago de Furnas, que os municípios da região da Sudene sejam desenvolvidos, que as barragens do norte de Minas possam sair do papel, que os municípios de Minas, os 853, recebam recursos do orçamento público federal. Então nós temos um objetivo comum nisso, e obviamente que campo político e pensamento político de um e de outro, a gente tem que respeitar as divergências, e assim comigo será, sobretudo em relação aos meus 2 colegas de bancada. Tá? Com um novo governo federal, um novo ministro da Fazenda, eu espero muito que haja compreensão por parte do governo federal das necessidades dos estados. O Senado Federal é a casa da federação, nós representamos os estados da federação e devemos defendê-los, independente de quem seja governador e quem esteja no governo. Então esse é o nosso papel. Então evidentemente nós vamos aguardar essa formatação desse modelo por parte do governo federal, do ministro Fernando Haddad, com boas expectativas de que isso possa ser algo palatável para o estado de Minas Gerais, sem grandes sacrifícios para o povo mineiro. E naturalmente eu me coloco inteiramente à disposição como senador de Minas Gerais,
para ajudar o governo do Estado, o governador Romeu Zema, para que a gente possa defender os interesses do Estado. Então, nesse momento, é um momento de expectativa e de aguardar as posições do governo federal e, de minha parte, como legislativo, me colocar à disposição do governo do Estado, porque esse é um assunto eminentemente e principalmente deve ser cuidado pelo Poder Executivo Estadual. Fico inteiramente à disposição do governador para poder contribuir com essa solução. Agora, presidente, para a gente encerrar, sobre os atos do último dia 8 de janeiro, atos antidemocráticos que ocorreram aqui em Brasília, uma base de aliados do ex-presidente Bolsonaro já conseguiu assinaturas para uma CPMI, se fala também em CPI dos atos antidemocráticos no Senado Federal. Queria saber do senhor se a CPI é um caminho que o senhor acha que pode contribuir para identificar as pessoas que financiaram, ou de alguma forma participaram desses atos. E também, na mesma pergunta, eu queria que o senhor respondesse se há elementos para poder ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro à realização desses atos antidemocráticos. Esses atos de 8 de janeiro, eles não foram só antidemocráticos, eles foram criminosos e criminosos devem ser tratados como tais. E as pessoas devem responder pelo que fizeram, sejam aqueles que foram autores diretos dessa barbaridade, desse crime que cometeram contra a democracia, contra prédios públicos, contra instituições, contra pessoas porque enfrentaram policiais e forças de segurança, roubaram coisas dos prédios públicos, depredaram, vilipendiaram a nossa história, a nossa cultura. Então, nós temos que ir até as últimas consequências para poder punir esses criminosos. Então, o nosso objetivo de pacificação ele não pode ser confundido com leniência em relação a quem comete crime. Não só esses autores diretos, como autores intelectuais, autores indiretos, quem financiou. Então, não há dúvida que há uma concentração de forças em Brasília hoje, com um esforço muito forte, muito grande, para poder punir de maneira muito exemplar essas pessoas que atentaram contra a democracia e contra a dignidade da nossa nação. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, ele é um instrumento, a CPI é um instrumento posto a favor do Legislativo, à disposição do Legislativo, para poder apurar esses acontecimentos. Há um dado que é importante. Nesses casos, a Polícia Legislativa, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal estão agindo e agindo muito bem, de maneira muito rápida. Hoje mesmo eu recebi a notícia de mais 27 criminosos identificados pela Polícia Legislativa do Senado e que serão encaminhados à Procuradoria-Geral da República para o oferecimento das denúncias. Então há um trabalho dos órgãos de persecução criminal em relação a esses acontecimentos. Mas isso, obviamente, não afasta a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito. Havendo o fato determinado, e me parece que há, o número de assinaturas suficientes para a sua instalação, não me cabe como presidente do Senado fazer um juízo de valor de que ela não deve ser instalada. Cumprindo os requisitos, há inclusive um entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal nisso, de que é um direito da minoria, havendo o número regimental e constitucional, é possível se instalar a comissão parlamentar de inquérito. Então nós vamos aguardar logo após a passagem do Carnaval na semana que vem, já nas próximas sessões nós vamos fazer uma avaliação política e técnica em relação à CPI. E o senhor acha que tem algum elemento, ou dá para dizer que de alguma forma o ex-presidente Bolsonaro teria algum tipo de participação? O presidente Lula, por exemplo, costuma dizer que o silêncio dele contribuiu muito pós-resultado das eleições. O senhor faz essa leitura também? Como nós estamos lidando com um crime que foi praticado e outros crimes foram praticados, porque é bom lembrar que houve uma tentativa de atentado num caminhão aqui com uma bomba num caminhão e outras depredações antes desse acontecimento de 8 de janeiro. Como nós estamos lidando com crimes que foram praticados, é muito importante que quem dê essa resposta seja a autoridade competente para isso. A polícia está investigando, o Ministério Público Federal está investigando, o Judiciário está atuando. Então, seja em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seja em relação a qualquer outro cidadão brasileiro, a resposta tem que ser dada sobre a participação ou não nesses atos criminosos por parte da Justiça e não por parte do presidente do Senado. O que eu posso fazer como avaliação política é que o presidente Jair Bolsonaro, pela grande liderança que ele constituiu em torno dele, com muitos adeptos, com muitos admiradores, ele tinha que ter a responsabilidade de conter essa camada extremista, essa camada criminosa que resolveu fazer o que fez. Então, se da parte dele houvesse gestos e houvesse exemplos e houvesse um comportamento que pudesse ser de contenção e não de inflamar, eu considero que ele teria prestado uma grande contribuição para o país e a sua liderança política, inclusive, seria mais reconhecida do que é hoje. Mas, infelizmente, o que nós vimos foram pessoas que, discutindo o resultado
as eleições, questionando ainda a urna eletrônica e o trabalho de justiça eleitoral, foram à rua para poder praticar crimes. E isso realmente é intolerável e todos aqueles que tenham sido responsáveis por isso serão punidos. Nós conversamos aqui com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Senador, muito obrigado pela gentileza de atender a nossa reportagem aqui na Residência Oficial do Senado. Muito obrigado, foi um prazer grande, sempre à disposição, e parabéns pelo trabalho da Rádio Itatiaia. Obrigado, senador. Volto no estúdio com você, Eustáquio Ramos. Obrigado, presidente.